É interessante notar que essas questões não causam grande preocupação ao Dr. Norte. Vamos examinar esses temores. 1. Pagar um imposto de renda cada vez mais alto. Ambos os médicos acham provável que o governo exija que os geradores de alta renda paguem mais impostos. Porém, isso preocupa mais o Dr. Su do que o Dr. Norte. E por quê? Porque ele precisa maximizar sua renda realizada para sustentar seu estilo de vida superconsumista. Se o governo exigir que o Dr. Su pague uma parcela maior de sua renda, seu estilo de vida estará ameaçado. Quanto ao Dr. Norte, ele nos afiançou que tem pouca preocupação quanto ao aumento no imposto de renda. No ano passado, o Dr. Norte pagou aproximadamente 277 mil em imposto de renda. Isso pode ser uma mordida muito grande. Mas veja pelos olhos do Dr. Norte. Ele considera o imposto de renda mais como uma parcela da sua riqueza total do que da sua renda ganha. O que aconteceria se o governo dobrasse a alíquota de imposto sobre as altas rendas? Isso é muito improvável, mas só como exemplo, o Dr. Norte deveria pagar então o equivalente a 8% da sua riqueza a cada ano. Em comparação, o Dr. Su estaria numa faixa de riqueza de 150%. Não admira que o Dr. Norte tenha menos medo de pagar altos impostos do que o Dr. Su. 2. Aumento nos gastos do governo e déficit federal. O Dr. Su se preocupa muito com essa questão. Ele acredita que maiores gastos por parte do governo resultarão em maiores impostos sobre a sua renda. O Dr. Norte não se preocupa muito, pelas razões já mencionadas acima. 3. Alta inflação. O Dr. Su também se preocupa com a possibilidade de que maiores gastos governamentais e um aumento no déficit irão preocupar uma elevação significativa na taxa de inflação. O Dr. Su tem certo nível de preocupação quanto a esse problema, porque ele, tal como muitos SAR, está sempre passando para as casas, carros, roupas e etc. Cada vez mais caros. Por outro lado, o Dr. Norte pondera que a inflação irá aumentar significativamente o valor de pelo menos parte do seu portfólio de investimentos. Aumento na regulamentação do governo sobre os negócios e a indústria. A maioria dos médicos crê que esse tipo de medida governamental procura atingir a eles. Eles interpretam os aumentos na regulamentação governamental como um prenúncio da chegada da medicina socializada à América. Ambos os médicos creem que isso diminuirá seus honorários profissionais. O Dr. Su mencionou que essa questão o preocupa significativamente, ao passo que o Dr. Norte considerou como preocupação menor, porque cada um percebe essa questão de modos tão diferentes. As medidas governamentais, muitas vezes, ameaçam geradores de alta renda, que utilizam a maior parte de sua renda para sustentar seu estilo de vida. Isso é especialmente verdade quando existe uma vantagem política para quem está no poder em alvejar os ricos. Na verdade, as pessoas que os políticos estão tentando atingir são os geradores de alta renda. A maioria dos políticos não compreende a diferença entre ter uma alta renda e ter um alto nível de riqueza. Para eles, é muito mais difícil atingir as pessoas com alto nível de patrimônio líquido. A maioria dos milionários que são par é autônoma. Ser autônomo dá à pessoa muito mais controle sobre o seu futuro econômico do que trabalhar para os outros. Inversamente, hoje, os empregados, mesmo os executivos que produzem alta renda, têm menos controle do que nunca sobre o seu ganha-pão. O enxugamento das empresas, por exemplo, está causando vítimas até entre os funcionários mais produtivos. Mesmo os que geram alta renda não têm boas probabilidades de se tornarem milionários. Os SAR, que são empregados e não autônomos, são especialmente vulneráveis às forças externas que ameaçam sua capacidade de ganhar vida. Descobrimos que apenas 19% dos par versus 36% dos não milionários geradores de alta renda estavam preocupados com a perspectiva de que seu emprego fosse eliminado. Mas apesar desses sinais de alerta tão claros, mesmo os empregados que ganham altas rendas costumam ser consumistas. Objetivos financeiros, palavras versus ações.
Muitos PAR e SAR, produtores de alta renda, afirmam ter objetivos semelhantes quanto à acumulação de riquezas. Por exemplo, mais de 3/4 de ambos os grupos indicam que tinham os seguintes objetivos: ser rico quando me aposentar, aumentar minha riqueza, enriquecer pela valorização do capital, acumular capital e, ao mesmo tempo, conservar valor dos meus bens. Mas ter um conjunto de objetivos não significa necessariamente estar empenhado em atingi-los. A maioria de nós quer ser rica, mas a maioria de nós não despende o tempo, a energia e o dinheiro necessários para aumentar nossas chances de realizar esse objetivo. Alocação de tempo. A maior parte dos PAR concorda com a seguinte afirmação, ao passo que os SAR discordam. Passo muito tempo planejando meu futuro financeiro. Em geral, tenho o suficiente para lidar adequadamente com os meus investimentos. Quando se trata de alocar meu tempo, eu coloco a administração de meus próprios bens antes das minhas outras atividades. Inversamente, os SAR em geral concordam com as seguintes afirmações: não posso dedicar tempo suficiente para as minhas decisões de investimento. Estou ocupado demais para despender muito tempo com meus próprios negócios financeiros. Os PAR e os SAR também diferem na quantidade de tempo que de fato alocam para planejar seus investimentos. O planejamento é um hábito forte entre os que têm propensão para acumular riqueza. O planejamento e a acumulação de riqueza têm uma correlação direta significativa, mesmo entre os investimentos com renda modesta. Por exemplo, nosso levantamento de 854 correspondentes de renda média encontrou uma forte correlação positiva entre o planejamento de investimentos e a acumulação de riqueza. Uma das descobertas mais interessantes do nosso estudo sobre os abastados refere-se ao motivo pelo qual muitas pessoas despendem pouco tempo planejando seus investimentos. Os que fazem pouco ou nenhum planejamento costumam sentir o mesmo que estes pesquisados. Não adianta. Nunca tenho o tempo necessário para fazer com que isso compense. Nós nunca ganhamos tanto dinheiro, mas parece que quanto mais ganhamos, menos conseguimos guardar. Nossas carreiras ocupam todo o nosso tempo. Não tenho 20 horas por semana para ficar lidando com dinheiro, investindo aqui e ali. Só que os PAR não gastam nem perto de 20 horas da semana dessa maneira. Estudando a tabela 3.5, você notará que, na média, eles não precisam nem mesmo dedicar uma grande proporção do seu tempo para planejar suas estratégias de investimento. Descobrimos que esses PAR de renda média passam cerca de 8,4 horas por mês planejando seus investimentos. Isso significa 100,8 horas por ano. Dado que há 8.760 horas em um ano, os PAR alocam aproximadamente 1,2% do seu tempo planejando seus investimentos. Os SAR, em média, passam 4,6 horas por mês planejando seus investimentos, ou seja, cerca de 55,2 horas por ano. Em outras palavras, os PAR passam em média 83% mais horas. Esses alocam apenas 1 hora de cada 160 horas do seu tempo total disponível para planejar seus investimentos. Os PAR alocam 1 em cada 87 horas. Será que os SAR podem tornar-se PAR automaticamente apenas dobrando o número de horas que dedicam a planejar seus investimentos? Não é provável. O planejamento é apenas um dos muitos ingredientes fundamentais para se construir a riqueza. A maioria dos PAR tem um horário rígido de planejamento. A cada semana, a cada mês, a cada ano, eles planejam seus investimentos. E também começam a planejar com muito menos idade do que o SAR. Os SAR, por outro lado, parecem certas pessoas gordas que de vez em quando fazem um regime de fome para alcançar seu peso ideal. Só que depois recuperam todo o peso e mais ainda. Os SAR, por outro lado, parecem certas pessoas gordas que de vez em quando fazem um regime de fome para alcançar o peso ideal. Um SAR pode começar o ano novo com um plano que esboça vários objetivos de investimento. Esses objetivos podem ser produto de 1 ou 2 dias de planejamento agressivo
que especifica o número de dólares alocados a cada investimento. Também pode estar incluída no plano uma significativa redução no consumo de bens e serviços do tipo terapia de choque. Mas com frequência, esse tipo de planejamento e a correspondente mudança radical de estilo de vida são tão severos que não funcionam. O típico SAR, no caso destes, fica logo descontentado com seu novo e difícil modelo de construção de riqueza. Logo, ele recai no vício e quebra a sua promessa de planejar e investir. Muitos SAR pensam que um plano preparado por um profissional os transformará em par do dia para a noite. Mas até os melhores planos são ineficientes se você não segui-los. Muitos SAR pensam que outra pessoa pode perder peso no lugar deles. Os SAR que estão nessa situação se beneficiaram muito de tentar entender como os PAR funcionam. Os PAR fazem um pouquinho de planejamento a cada mês, todos os meses. Apenas cerca de 8 horas por mês. Os SAR poderiam fazer mais planejamento se percebessem que isso não exige que eles larguem seus empregos. Os PAR constroem a riqueza devagar. Eles não vivem uma existência espartana, mas sem dúvida seguem um regime quando se tratam de equilibrar o trabalho, o planejamento e o consumo. Seu tempo pertence a você. O fator trabalho é parte importante para se compreender a diferença entre PAR e SAR. Note, no nosso estudo de respondentes de renda média, a porcentagem 59 versus 24 de PAR versus SAR, que são autônomos. Nesse estudo, o alto emprego teve uma correlação significativa com o planejamento dos investimentos. De modo geral, os trabalhadores autônomos passam mais tempo planejando suas estratégias de investimento do que os que trabalham para os outros. Os autônomos, mesmo os de renda média, tipicamente integram o planejamento de investimento à sua vida profissional. Em forte contraste, a maioria dos empregados tem um conjunto de tarefas relacionadas a seu trabalho que não se relacionam ao planejamento de suas estratégias de investimento. Por que isso acontece? Os autônomos, que são bem-sucedidos, nunca se esquecem de como é arriscada a sua posição econômica. A maioria das pessoas de meia idade, que são autônomas, já passaram por épocas econômicas boas e ruins. Sua tendência é compensar as inevitáveis alterações em sua renda por meio de planejamento e investimento. Elas precisam construir e administrar sozinhas seus planos de pensão. Sua situação financeira atual e futura depende delas mesmas. Com muita frequência, apenas os mais disciplinados entre os autônomos conseguem sobreviver economicamente ao longo prazo. Você pode perguntar, mas essas pessoas não trabalham arduamente por muito tempo? Sim, a maioria das pessoas bem-sucedidas e que são autônomas trabalham de 10 a 14 horas por dia. Na verdade, é por isso que muitos empregados fogem da perspectiva de se estabelecerem sozinhos. Eles querem algo que exija menos, querem ser empregados, mas a maioria dos trabalhadores, mesmo de renda média, também trabalha longas horas arduamente. Quanto aos empregados que ganham uma renda anual na casa dos 5 dígitos superiores ou 6 dígitos inferiores, boa parte do seu tempo e energia é dedicada ao seu emprego. Em geral, não tem a vantagem de determinar suas próprias tarefas. E estas não incluem reservar algumas poucas horas por semana para planejar seus investimentos. Os autônomos, em contraste, em especial na categoria de alta renda, têm um conjunto diferente de objetivos ocupacionais. Um deles é alcançar a independência financeira. Inversamente, a maioria dos empregados depende integralmente de seus empregadores. Assim, eles tendem a ser menos independentes e autossuficientes quando se trata de planejar seus investimentos de uma maneira que conduza à acumulação de riqueza. A outra questão a se considerar na questão de planejamento. Os SAR passam menos tempo planejando seus investimentos do que os PAR, em parte por causa da natureza de seus investimentos. Os SAR creem que o dinheiro e seus equivalentes, tais como contas de poupança, fundos de mercado financeiro e títulos do tesouro de curto prazo, são investimentos. O SAR tem quase o dobro da probabilidade dos PAR de ter pelo menos 20% da sua riqueza total em dinheiro.
A maior parte dessas categorias tem seguro federal. A maioria é de fácil acesso quando surgem necessidades de consumo. E, naturalmente, leva menos tempo para planejar investimentos relacionados a dinheiro do que para alocar riqueza da maneira como os par costumam fazer. Os par têm mais probabilidade de investir em bens que aumentam de valor, mas não produzem renda realizada. Costumam ter maior porcentagem de sua riqueza investida em negócios particulares limitados, imóveis comerciais, ações da bolsa, planos de pensão, aposentadoria e outras categorias isentas de impostos. Esses investimentos requerem planejamento e são os pilares da riqueza. O SAR tem uma porcentagem muito maior de sua riqueza investida em automóveis e outros bens que tendem a depreciar. Negociante ativo ou inativo? Quase todos os milionários que pesquisamos, cerca de 95%, possuem ações. A maioria tem 20% ou mais de sua riqueza em ações da bolsa. Contudo, seria errado assumir que esses milionários ficam negociando ativamente com suas ações. A maioria não acompanha dia a dia os altos e baixos do mercado. A maioria não telefona para seus corretores todas as manhãs para perguntar como foi o dia na Bolsa de Londres. A maioria não troca suas ações por outras em reação a manchetes diárias dos jornais financeiros. Você define um investidor ativo como uma pessoa que, em média, mantém um investimento durante alguns dias? Dos milionários que investigamos, menos de 1% dos que possuem ações estão nessa categoria. Que tal semanas? Mais 1%. Vamos subir para aqueles que, em média, conservam suas ações durante meses, porém menos de um ano. Menos de 7%. De modo geral, apenas 9% dos milionários que entrevistamos conservam seus investimentos por menos de um ano. Em outras palavras, menos de 1 em 10 milionários são investidores ativos. Cerca de 1 em 5, 20%, conserva seus papéis em média por um ano ou dois. 1 em cada 4, 25%, conserva entre 2 e 4 anos. Cerca de 13% estão na categoria de 4 a 6 anos. Mais de 3 em 10, 32%, conservam seus investimentos por mais de 6 anos. Na verdade, 42% dos milionários que entrevistamos em nossa última pesquisa não haviam feito nenhuma alteração no seu portfólio de ações no ano anterior à entrevista. O chamado investidor ativo é um dos tipos mais difíceis de milionários para se encontrar para uma entrevista. Ele pode ser um alvo ideal para os agentes da bolsa. Com certeza gasta quantias consideráveis em comissões de corretagem relacionadas às suas compras e vendas de papéis. Porém, ele representa uma minoria muito pequena da população dos milionários. Na verdade, encontramos mais negociantes ativos que não são milionários do que milionários. Como isso é possível? Ora, porque é muito caro comprar e vender. Com frequência, os investidores ativos passam mais tempo negociando do que estudando e planejando seus investimentos. Inversamente, os milionários passam mais tempo estudando um leque muito menor de ofertas. Assim, podem concentrar seu tempo e sua energia, recursos necessários para compreender bem uma variedade muito menor de ofertas no mercado. Sempre nos interessamos em estudar os hábitos de acumulação de riqueza dos corretores da bolsa. Comparados com membros de outros ramos de negócio, os corretores ganham uma alta renda. Eles têm acesso a uma grande quantidade de dados de pesquisa e também pagam menos do que as pessoas comuns quando comparam ações, pois ganham a sua própria comissão. Será que todos esses consultores de investimento geradores de alta renda são ricos? Não. De maneira nenhuma. Já perguntamos a muitos corretores de bolsa sobre essa questão. Um deles nos deu a melhor definição, dizendo: "Eu seria rico se conseguisse conservar minhas ações, mas não consigo deixar de comprar e vender os papéis do meu portfólio. Todos os dias fico olhando para a tela." Mantenha em mente que cada renda anual desse corretor ultrapassa R$ 200 mil.
Mas como é um investidor muito ativo, ele raramente permite que as sementes que plantou com seus investimentos possam crescer. Qualquer ganho realizado a curto prazo é imediatamente taxado com impostos. Ele não é o tipo de corretor que os milionários preferem contratar. Então, qual é o tipo que eles preferem? Os investidores muito menos ativos. Eles preferem lidar com aqueles que acreditam em comprar baseando-se em consideráveis estudos e depois conservar as ações compradas. Voltemos para os nossos estudos de caso, o Dr. Norte e o Dr. Sul, para ver o planejamento financeiro em ação. Comparando o tempo gasto. O Dr. Norte aloca cerca de 10 horas num mês típico, ou seja, 120 horas por ano para estudar e planejar suas futuras decisões de investimento. Em contraste, o Dr. Sul aloca 3 horas por mês, ou seja, menos de 40 horas por ano. Quem passa mais tempo administrando seus investimentos atuais? Mais uma vez, a resposta é previsível. O Dr. Norte aloca, em média, cerca de 20 horas por mês ou 240 horas num ano típico para este propósito. Ao passo que seu equivalente, SAR, relatou que passa apenas 1 hora por mês administrando seus investimentos atuais. Sem dúvida, este é um fator que contribui para abaixo o patrimônio líquido do Dr. Sul. O Dr. Norte é um investidor bem concentrado. Ele tem 2 categorias prediletas de investimento: terras agrícolas e ações da indústria médica. Começou com um colega meu da escola de medicina. Ele salvou a vida de um paciente que botava muita fé em investir em agricultura, pomares, classe A. Meu colega investiu e me contou a respeito. Disse que as pessoas dessa área são muito honestas. Eu as conheci e concordo com ele. Desde aquela época, venho investindo nesse ramo e continuo investindo regularmente até hoje. Meus maiores lucros foram nas ações da indústria médica, indústrias farmacêuticas e fabricantes de instrumentos médicos. Eu conheço bem essa área, faço pesquisas na área médica. É isso que Warren Buffett faz. Investe em companhias que ele conhece e compreende bem. Mas você precisa ter capital inicial, economias para investir em áreas que você conhece bem. Tenho mais de 2 milhões no meu plano de participação de lucros. O Dr. Sul é responsável pelas principais decisões de investimento na sua família. Foi decisão sua abrir contas em 4 diferentes firmas de corretagem. Mas é surpreendente que o Dr. Sul tenha menos de 200 mil em ações. Nesse caso, por que ele tem 4 diferentes corretores financeiros? Porque ele acredita, erradamente, que não precisa dispensar seu tempo tomando suas próprias decisões de investimento. Ele reconheceu para nós que seria realmente rico se não se aconselhasse com especialistas. Mas mesmo os maus conselhos não são baratos. Estimamos que o Dr. Sul gastou mais de 35 mil em um único ano por consultoria e negociações relativas a seu portfólio de 200 mil, com fraco resultado. E o Dr. Norte? Durante esse período, ele não gastou nenhum dólar em honorários de transação e nenhum dólar por consultoria financeira. Ele é seu próprio consultor financeiro. Raramente vende ações. Além disso, não há honorários de transação por seus investimentos diretos em terras agrícolas e seus produtos. O Dr. Sul, à maneira tradicional do SAR, já foi trapaceado por consultores financeiros. É comum que pessoas na sua posição aceitem telefonemas não solicitados de corretores anunciando o grande negócio da semana. E com muita frequência, o Dr. Sul entra no mercado muito tarde e sai muito cedo. Em forte contraste, a maioria dos par que entrevistamos toma as suas próprias decisões de investimento. Eles despendem tempo e energia estudando as oportunidades de investimento. Conversam a respeito com consultores financeiros, mas no final são eles próprios que tomam suas decisões. O Dr. Sul costuma comprar e vender rapidamente as ofertas do mês de seus corretores e gasta muitos dólares nessas compras e vendas. Se as novidades sobem de valor, precipitam impostos sobre os ganhos de capital. Por outro lado, quando se negocia com ações um plano de pensão, estas não estão sujeitas aos impostos sobre ganhos de capital. Infelizmente, o Dr. Sul não é um grande fã dos planos de pensão. Na época em que entrevistamos, estimamos que ele tinha menos de 40 mil em seu plano. Quem são seus fornecedores?
Como foi que você contratou o consultor financeiro da sua família? Será que você colocou um anúncio na seção Empregados Procurados? Será que avaliou a pilha de currículos que seu anúncio gerou? Ou será que você pediu ao seu contador, advogado ou pastor para ajudá-lo a encontrar um consultor de qualidade? Muitas pessoas nos dizem que esses métodos simplesmente dão muito trabalho. Isso é uma infelicidade. Quanto mais intelecto, tempo e energia você gastar trabalhando um consultor financeiro, maior a probabilidade de que você encontre um consultor adequado. Talvez você não esteja convencido da necessidade de se dedicar a essa tarefa, mas considere-a de uma outra maneira. Quanto tempo e esforço você levou para encontrar seu emprego mais recente? Quais são as chances de ligar hoje para a General Motors, a IBM ou a Microsoft e conseguir um emprego por telefone? Qual seria o seu discurso de vendas? Bom dia, sou um funcionário em potencial do valor extraordinário. Bom dia, sou um funcionário em potencial de valor extraordinário. Sou capaz de aumentar enormemente a produtividade de qualquer departamento onde for escalado. Sou inteligente, eficiente, positivo, com personalidade agradável, boa aparência, polivalente e tenho consideração pelas necessidades dos outros. Quando vocês querem que eu comece? Suas chances de ser contratado dando um telefonema assim, em especial um telefonema sem ser solicitado, são quase zero. Nesse caso, por que será que tantas pessoas contratam seu consultor financeiro depois que ele ou ela lhes dá um telefonema desses? Porque não tem experiência em contratar funcionários. Por que você não é tão rico quanto deveria? Pode ser por causa da maneira como você administra a sua casa. Será que em um negócio, especialmente um negócio muito produtivo, se contrataria um empregado importante sem fazer uma séria verificação dos seus antecedentes e uma entrevista em profundidade? Não. Contudo, a maioria das pessoas, mesmo as de alta renda, contratam um consultor financeiro depois de obter pouca ou nenhuma informação sobre os antecedentes desse candidato a emprego. Algumas pessoas de alta renda reagiram à nossa opinião sobre esse assunto dizendo: "Mas eu não estou contratando um empregado. Estou apenas fazendo alguns investimentos com esse sujeito que me telefonou." Nossa resposta a uma afirmação assim é simples. Administre sua casa como se ela fosse uma empresa produtiva. As melhores empresas contratam os melhores profissionais e também preferem os melhores fornecedores. Utilizar os melhores recursos e os melhores fornecedores são duas razões importantes pelas quais as organizações mais produtivas têm sucesso enquanto outras fracassam. Você deve considerar todos os consultores financeiros que o procuram apenas como candidatos. Considere-os como possíveis funcionários ou fornecedores da sua casa. Em seguida, faça a você mesmo algumas perguntas simples. Que critério utilizaria o diretor do pessoal de uma empresa ao avaliar cada um desses candidatos? Será que um gerente de compras bem qualificado ou um funcionário financeiro de alto nível de uma organização compraria informações e investimentos desse fornecedor em potencial? Quais são os critérios? Quais as informações principais quanto a seus antecedentes que seriam utilizados para avaliar um potencial fornecedor? Antes de uma empresa bem administrada contratar um consultor financeiro ou um fornecedor de informações sobre investimentos, ele exigiria muita comprovação vital por escrito, incluindo as seguintes: várias referências, cópia oficial do diploma universitário, verificação de crédito na praça, uma série de entrevistas pessoais, preenchimento completo de uma solicitação de emprego, documentos atestando a capacidade do candidato a desempenhar os deveres e a tarefa requerida. Sua habilidade de contratar consultores financeiros de alto nível é diretamente relacionada com a sua propensão a acumular riqueza. Isso, por sua vez, se relaciona com uma das razões fundamentais pelas quais os proprietários de empresas superam todas as outras categorias ocupacionais quanto à acumulação de riqueza. A maior parte dos proprietários geradores de alta renda tem mais experiência para avaliar potenciais fornecedores candidatos
a empregos e recursos humanos em geral do que os indivíduos pertencentes a outros grupos ocupacionais.